queremos servir como Tu serviu, Jesus. Nós queremos amar como Tu amou, Jesus. Nós queremos, Deus, olhar com os Teus olhos, Pai, de amor, Senhor, não de acusação, não de julgamento, Senhor, não de apontar. Mas nós queremos, Pai, olhar com o Teu olhar, Jesus. Nós queremos, Deus, fazer o que Tu fez, Senhor, que foi servir. O Senhor veio, Pai. O Senhor se esvaziou de si mesmo. Deus assumiu a forma de servo para nos ensinar. Nos perdoa quando nós somos tão arrogantes, tão orgulhosos, Pai, tão insubmissos, Deus, à Tua vontade, à Tua voz, ao Teu querer, à Tua palavra, Jesus. Nós queremos simplesmente, Deus, Te obedecer. Nós queremos fazer aquilo que Tu quer que a gente faça, Deus. Nós queremos ser como Tu, Jesus. Obrigado, Senhor, obrigado, obrigado, obrigado. Igreja, que você possa agradecer. Eu acredito que você não veio aqui nessa noite para escutar músicas, para escutar canções, para ver pessoas falando, para ver apresentações. Eu creio que você veio aqui para dar honra a quem tem honra e glória a quem tem glória, que é Jesus Cristo. Ele é a estrela. Que eu e você possamos de fato agradecer, mas agradecer de todo o coração, sabe? Não a gratidão que é algo em troca, porque Deus, Ele conhece o nosso coração e nós não podemos barganhar com Ele, embora a gente queira isso. Nessa noite, simplesmente, absolutamente, agradeça. Agradeça, agradeça. Agradeça pela sua família. Agradeça pela sua casa, pelo seu trabalho, pelos seus estudos. Agradeça pela sua igreja, pelos seus pastores. Simplesmente agradeça. Gratidão gera gratidão. Gratidão gera gratidão. Luz do mundo viestes à terra, para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva. Que isso seja real na nossa vida. Quero contigo viver. Vem para adorar-te. Se é sincero, cante. Vem para dizer que, se é sincero, cante. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde vieste à terra, humilhastes, por amor pobre se fez. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que. Então diga, então
mãos e declare: vem para adorar-te, vem para prostrar-te, vem para dizer-te, Jesus, eu vim pra ti, por ti. Coloca sobre nós o teu jugo que é suave, o teu fardo, Deus, que é leve. Que nessa noite, Deus, a gente possa te adorar em espírito e em verdade, Jesus. Eu nunca saberei qual dos meus na cruz. Aleluia, Jesus, nós te adoramos, Senhor. Amém. Aleluia, Senhor. Como nós precisamos de Ti, ó Deus. Às vezes nós somos como aquele filho rebelde, o filho pródigo, que se afasta de Ti, Senhor. Queremos ser independentes, autossuficientes, e nos afastamos do Senhor. E quando a gente menos se apercebe, nós estamos no lixo, na lama, querendo comer a comida dos porcos. Às vezes nós somos como aquele outro filho que ficou na casa do pai, mas nunca aproveitou a presença do pai, nunca aproveitou o relacionamento profundo e íntimo com o pai, nunca aproveitou a amizade com o pai. Na verdade, não conhecia o pai. Os dois estavam perdidos. O que tinha saído de casa e o que estava também em casa. Senhor, nós queremos e precisamos e necessitamos Te conhecer cada vez mais. Se revela, Senhor, para nós, que o Senhor e a Sua palavra se tornem realidades em nossas vidas, Senhor.
Que o Senhor e a sua palavra sejam claros, cristalinos e verdadeiros em nossas vidas, assim como foi lá no princípio, onde o Senhor se revelava, onde o Senhor tinha comunhão, onde o Senhor conversava no virada da tarde, no finalzinho da tarde, onde o sol se escondia lá no Éden. Assim o Senhor possa conversar conosco todos os dias, assim como diz a tua palavra no Salmo 23: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e Ele me bastará. O Senhor é o meu pastor e o próprio Senhor não me faltará. Quem anda contigo, quem tem relacionamento profundo e íntimo contigo, não tem falta de mais nada. O Senhor supre todas as nossas legítimas necessidades. Obrigado, Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós, seres humanos, nós somos seres insaciáveis. É interessante que às vezes a gente corre atrás de uma bênção, e depois que a gente alcança aquela bênção, sempre tem outras bênçãos para a gente correr atrás. Parece que a gente está sempre buscando algo que vá preencher um vazio existencial em nosso coração. Parece que nós nunca estamos contentes. Há uma inconformidade dentro do nosso ser. E a palavra de Deus diz que é Deus que supre todas as nossas necessidades. Às vezes tentamos suprir esse vazio com uma pessoa, às vezes tentamos suprir esse vazio com objetos, com dinheiro, com coisas materiais, mas o vazio permanece. Eu quero convidar você nesta noite a clamar, a chamar Jesus e diga para Ele: vem, Senhor Jesus, e toma o teu lugar. Vem, Senhor Jesus, e toma a minha vida. Vem, ó doce e querido Espírito Santo de Deus, e me enche. Vem, Paizinho querido, porque eu te espero, te quero e te desejo. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus no livro de João. Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14 diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Senhor amado, nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor zela e vela para a tua palavra. Que o homem desapareça, que Cristo cresça, e que nós possamos sair daqui alimentadas, em o nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, queridos.
Hoje, 25 de dezembro de 2016, Natal. Talvez muitas pessoas ainda não conhecem o verdadeiro sentido do Natal. E nós temos que falar porque tem muitas pessoas que vão ver através da televisão, através das redes sociais, e nós estamos completando 5 anos com o programa Palavra de Fé, um programa que tem alcançado muitos lares, muitas pessoas, mas muitas pessoas não conhecem e não sabem realmente o verdadeiro sentido do Natal, o significado do Natal. Algumas pessoas pensam que Natal é o Papai Noel, Natal é presentes, inclusive se vestem com o Papai Noel, dão presentes, acham que o Natal é a ceia, é a comida, é a família reunida, mas não compreendem que Natal é nascimento. A palavra Natal vem de natalício, significa nascimento, e nascimento de alguém muito importante, nascimento de Jesus, o Cristo, nascimento do nosso Salvador. Então nós temos que compreender por que Jesus veio ao mundo, qual é o significado da vinda ao mundo, quais são as consequências dessa vinda. Primeiro, algo muito interessante que está no livro de Lucas, quando o anjo chegou para Maria e disse: Maria, você terá um filho. E Maria disse para o anjo: mas como eu posso ter um filho se eu sou virgem? Eu não conheço o homem, não tenho relacionamento sexual com o homem. Ou seja, Maria era noiva de José. E o anjo falou que o filho que seria gerado no ventre de Maria seria gerado pelo Espírito Santo. E o nome dele seria Jesus. Jesus era um nome muito normal, singular, simples e corriqueiro naquela época. Jesus é o nome grego de José, no hebraico, que significa aquele que salva, ou seja, Salvador. Então o próprio nome de Jesus já estava a missão para a qual o Senhor Jesus veio. Ele veio para salvar. Muitas pessoas achavam que o Messias viria salvar o povo do Império Romano, salvar o povo do domínio político, das garras de César. Mas Jesus, na primeira vinda, não veio como rei, ele veio como servo. E ele veio para salvar, ou seja, para libertar o povo, não do domínio humano, mas do domínio do diabo, domínio das paixões, do domínio dos pecados, do domínio das tentações, dar condições para o ser humano se livrar do seu pior inimigo, que é Satanás, e também a sua própria carne, os desejos da nossa própria carne. Então Jesus, ele veio para nos salvar da culpa, ou seja, havia uma condenação sobre nós, pois a palavra de Deus diz que todos nós somos culpados, condenados, já estávamos condenados ao inferno, porque em Romanos 3, 23, nos diz que, eu quero ler essa passagem com vocês, Romanos 3, 23 diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. E lá em Romanos 6, 23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nós estávamos condenados
sentenciados, perdidos. Jesus veio nos salvar de quê? Do poder do pecado. O poder que nos domina, o poder que nos escraviza, a inclinação que nós temos ao mal, os desejos da nossa carne. E um dia, quando o Senhor nos chamar aos céus, ou quando Ele vier e nós nos encontrarmos com Ele nos ares, no arrebatamento, nós seremos salvos da presença do pecado. Ou seja, duas consequências são hoje: da culpa Ele nos livra e do domínio, e um dia da presença, porque nunca mais pecaremos, seremos como o Senhor Ele é, e o veremos assim como Ele é também. Quem é Jesus para você? Uma certa feita, Jesus perguntou para os seus discípulos, ele estava no norte da Galileia, na Cesareia, e perguntou: quem o povo, as pessoas que vocês convivem, dizem que eu sou? Os discípulos falaram: olha, alguns dizem que o Senhor é um mestre, que o Senhor é um profeta, quem sabe Jeremias. E aí Jesus fez uma pergunta: mas e vocês? Quem vocês acham que eu sou? Pedro, né? Pedrão. Nesse momento estava cheio do Espírito Santo. Disse para Jesus: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus disse para Pedro: olha, Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que te revelou. Quem é Jesus para você? Quando nós não conhecemos uma pessoa, nós deixamos de desfrutar de muitas bênçãos, de conhecer a pessoa melhor. Quando você começa a namorar uma pessoa, você começa a fazer perguntas, indagações para essa pessoa. Você pergunta qual é o sonho que ela tem, o que ela gosta de comer, o que ela gosta de beber, quais são as pretensões que ela tem para o futuro, se ela quer ter filhos ou não ter filhos. Isso é normal. Então, geralmente, você vai se casar com alguém, ou seja, vai firmar um pacto, uma aliança para viver, para conviver, para se relacionar com uma pessoa, quando você conhece intimamente essa pessoa. E geralmente, quando os planos dessa pessoa batem com os teus, aí você pode andar juntos. É como diz no livro de Amós, capítulo 3, versículo 3: poderão dois andar juntos se não houver acordo? É impossível alguém andar junto com outra pessoa se não há acordo. Jesus, ele se revela através da encarnação, quando ele se tornou homem, quando ele se tornou primeiramente criança, depois menino, e depois homem. Ele se revela através da palavra, do evangelho, que são as boas novas. Interessante que, quando Jesus nasceu, os céus proclamaram a glória dele. Uma miríade de anjos começaram a cantar, a celebrar o nascimento do Salvador. Pastores viram isso, se assustaram, se atemorizaram. E o anjo falou: hoje em Belém nasceu o Salvador. E os pastores foram ver o Salvador. Então, o nascimento de Jesus foi um marco na história do homem. A história do homem é marcado antes de Jesus e depois de Jesus. A minha história, a tua história é marcado assim também. Antes de nós conhecermos a Jesus, nós éramos pessoas
que nos considerávamos pessoas boas muitas vezes. Mas depois que nós começamos a conhecer Jesus, nós começamos a analisar esse bom que a gente achava que era comparado com outras pessoas. Mas perante Deus, não há nenhum homem bom. Perante Deus, todos nós somos maus. Perante Deus, todos nós éramos culpados e condenados à morte. Quando Jesus veio, Ele tirou esse peso, essa culpa, essa condenação de todos aqueles que o aceitam como Senhor e Salvador da sua vida. Quem é Jesus para você? Aqui nós lemos no livro de João que diz assim, 1:1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus, ele é a segunda pessoa da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então Jesus é o Deus pré-existente, Jesus é o Deus eterno. Ele já estava e já era antes mesmo da criação, porque Ele criou. Ele já existia na eternidade. Esse é o nosso Jesus. A Bíblia diz que Ele é o Verbo, ou seja, no grego é o Logos, é a força material que rege o universo, é a sabedoria, é a soberania de Deus, é a manifestação de Deus. Quem é Jesus? No verso 3 diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus é o Deus Criador. Ele criou todas as coisas, ou seja, ele não foi criado, como alguns pensam e proclamam. Ele é Deus, ele é o Deus Criador de todas as coisas. Quem é Jesus? No versículo 4 diz: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Jesus é o Deus Salvador. Jesus é a verdadeira comida, Ele é a verdadeira bebida, Ele é a verdadeira vida. Interessante, queridos, que para existir vida humana, basicamente nós precisamos de 4 coisas. 4 coisas para existir vida, principalmente vida humana. Primeiro, nós precisamos de luz. Jesus é a luz do mundo. Nós precisamos do ar, Ele é o fôlego de vida. Nós precisamos de água, Ele é a verdadeira bebida, águas vivas. Jesus é a verdadeira comida, Ele é o pão que desceu do céu. Interessante que quando Jesus nasceu, Ele teve que ir para Belém. Belém é a casa do pão, então Ele é o verdadeiro pão, o pão que alimenta. Às vezes a gente está com fome e come alguma coisa, mas parece que a fome ainda continua, porque não era aquilo que a gente queria comer. A gente bebe água e continua com fome, porque existe uma fome que às vezes não é saciada. A gente está com a barriga cheia, mas não está saciado, porque gostaria de comer algo diferente. Jesus, Ele é a palavra viva, a Escritura Sagrada, a Bíblia. Ou seja, quando nós conhecemos a Jesus, quando nós lemos a palavra, essa palavra nos sacia, ela tira essa fome, ela preenche o vazio de dentro de nós. Pastor, eu leio a palavra, mas às vezes não compreendo e parece que ainda permanece um vazio. Sabe por que permanece um vazio? Porque a Bíblia Sagrada
ela não é um livro comum. É um livro espiritual, e a Bíblia diz que só pode discernir a própria palavra de Deus aquele que é espiritual. Ou seja, nós não podemos ler como um livro comum. Nós temos que pedir auxílio ao Espírito Santo de Deus. Nós temos que orar, nós temos que ler em oração, ler a palavra de Deus em espírito, pedir ao Espírito Santo que ele traga a revelação à palavra. Aí sabe o que acontece? Você começa a ler a palavra começa a falar contigo, Deus começa a se revelar através da palavra, você começa a se emocionar, você começa a ficar alegre. Deus fala às vezes uma palavra, e uma palavra é suficiente para trazer uma explosão de alegria, porque Deus te revelou algo que você ainda não tinha iluminação, e você chora, e você canta, e você adora a Deus. Às vezes uma palavra. Jesus é a palavra, Ele é a verdadeira comida. Quem é Jesus? Ele é o Deus que não foi reconhecido por muitas pessoas. Aqui no versículo 10 diz: o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Como é triste quando a gente vai falar com pessoas e muitas pessoas não querem saber de Jesus. Quando tu fala sobre Deus, muitas pessoas até te ouvem, mas quando você fala sobre Jesus, parece que há um bloqueio, um muro de separação, e a pessoa já perde a atenção e o interesse. Muitas pessoas não querem falar sobre Jesus, querem falar sobre filosofia, querem falar sobre qualquer coisa, menos sobre Jesus. Muitas pessoas dizem que são até religiosas, mas quando você começa a conhecer essa pessoa profundamente, você vai ver que a religião dela é muito superficial. Às vezes sabe muito sobre Deus e muito sobre a palavra, mas a própria palavra diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Tem conhecimento de Deus, mas não tem experiências com Deus, não tem uma vida com Deus. Deus não se revelou profundamente a essa pessoa. Ou seja, a palavra de Deus não é realidade na vida dela. Jesus não é realidade na vida dela. Quando Jesus for realidade na tua vida, e a palavra dele for realidade na tua vida, ninguém te segura mais. Quando Jesus for real, e você não duvidar dele e da sua palavra, as tuas orações vão passar do teto e vão chegar no altar de Deus. Quando Deus for real, e você não duvidar, você vai ver o impossível acontecer. Você vai quebrar grilhões, cadeias vão ser quebradas. Mas no momento que Deus for real, a tua oração nesta noite e daqui para frente é dizer: Deus, faça-se realidade na minha vida. Deus, eu não quero te conhecer somente em teoria, mas eu quero viver contigo. Eu quero sentir o teu coração, o teu pulsar. Deus, eu quero que a tua palavra seja realidade e verdade em mim, de tal maneira que eu nunca venha a duvidar. Aí sim, tudo que você fizer vai dar certo. Tudo que você fizer vai prosperar.
prosperar. Por quê? Você vai começar a falar a linguagem dos céus. Como é que nós falamos a linguagem dos céus? Primeiro, quando nós meditamos na palavra de Deus, de dia e de noite, Salmo 1. Segundo, quando essa palavra se torna realidade. Terceiro, eu verbalizo, oro e determino, porque eu sei que a palavra de Deus e a promessa de Deus é para mim, e ninguém tasca, ninguém pode tirar. Ela vai acontecer. Quem é Jesus para mim? É o Deus encarnado. A Bíblia diz no versículo 14: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Olha só que coisa linda. Essa palavra habitou, no grego significa tabernaculou, armou tenda, morou numa tenda. Sabe o que isso significa, queridos? Lá no deserto, quando o povo de Israel saiu, eles moravam em tendas, era uma moradia provisória. Eles armaram um tabernáculo que era o local de culto. Quando Jesus veio, ele sempre foi Deus, nunca deixou de ser Deus, mas por um momento, 33 anos e meio, também, além de Deus, ele era homem. E nesse momento que ele veio, a Bíblia diz que ele se esvaziou de toda a glória. Um Deus que o tempo não pode conter, um Deus que é maior que o universo todo, um Deus que é infinito, se transformou em finito, um Deus que é atemporal, fora do domínio do tempo, ele ficou dentro do domínio do tempo. Um Deus que é sobrenatural, está além do natural, se transformou em natural. Nesse momento, ele se despiu do poder e da glória dele. Por quê? Isso é uma coisa interessante. Por que Jesus fez isso? Nós temos que entender os porquê, queridos. Por que Jesus se despiu? Em Hebreus 4,15 nos dá uma resposta muito interessante. Hebreus 4,15 diz: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Sabe por que Jesus veio na terra? Ele sabia que o homem iria pecar. Então agora Jesus disse lá na eternidade, junto com o Pai e junto com o Espírito Santo: o homem vai pecar? Vai. Ele vai cair? Vai. Quem vai ser enviado para resgatar, para reconciliar esse homem? Jesus disse: eu vou. Envia-me a mim. Por que Jesus veio nessa terra então? Sabe por quê? Para ele saber o que é dor. Mas ele não sabia como Deus, é claro que ele sabia. Mas ele não sentia dor como você sente. Por que Jesus veio à terra? Para ele sentir sede, fome, para ele saber o que é ser abandonado, castigado, deixado de lado. Tudo que eu e você nós sofremos, Jesus sentiu na pele, na sua carne também. Talvez você diga: poxa vida, mas Deus não sabe que eu estou sofrendo. Ou pode até saber, mas é um Deus muito distante. Não, ele foi um Deus presente. Ele foi um Deus e é um Deus que conhece o que é sentir dor. Ele foi tentado assim como eu e você. Ele conhece
todas as tentações, porque o diabo não deixou ele sem que uma tentação não fosse colocada diante dele. Porque Jesus então foi e se fez carne para levar os nossos pecados, queridos. Os meus pecados e os teus pecados foram levados na cruz do Calvário. A Bíblia diz em Isaías 53 que ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas iniquidades, os nossos pecados. Ele levou sobre si os nossos pecados. Tem pessoas que servem a deuses, e muitos deuses há nesse mundo. Mas tem alguns deuses que são tão distantes das pessoas, que se tornam inatingível. O nosso Deus é um Deus transcendente, ou seja, é um Deus que está além da nossa compreensão. O nosso Deus é um Deus transcendente que é inalcançável, porque nós não podemos chegar aos céus do Senhor, aos céus da glória. Mas ao mesmo tempo, Ele é um Deus que chamamos de imanente, presente, real, e que nós praticamente quase tocamos. Jesus foi tocado. Jesus foi abraçado. Você já parou para pensar? Aqui nós temos o filho do Miguel, pequenininho, uma criança, um menininho. Geralmente a criança, ela cresce e ela tem sonho de ser menino. O menino cresce, tem sonho de ser jovem. O jovem cresce, tem sonho de ser homem. O homem cresce, tem sonho de ser alguém poderoso, um rei, quem sabe. E quando ele alcança esse poder, esse reinado, ele quer ser Deus. Há dentro do ser humano essa vontade, esse desejo, essa ambição de sempre mais e mais poder. O homem sempre quer mais. Olha só a incoerência do cristianismo. Nós temos um Deus que é todo poderoso, onipotente, onisciente, sabe todas as coisas, onividente, vê todas as coisas. Quis ser homem, quis ser menino, quis ser criança. Ele teve que entrar no útero de Maria. Ele foi amamentado nos seios de Maria. Ele esteve no colo, com a fragilidade de uma criança. Se Maria não desse alimento para ele, ele poderia até morrer. Ele foi totalmente dependente de Maria e do seu padrasto José. Estão entendendo, queridos? Ele se humilhou. E vou mais longe ainda. Quando Maria ficou grávida, José quis abandonar Maria, porque achava que Maria de repente tivesse tido um caso fora do casamento, no caso do noivado. O que aconteceu? O anjo do Senhor veio para José e disse: olha, recebe Maria, porque o fruto que está no ventre dela é do Senhor. E ele recebeu. Mas o que aconteceu? Maria poderia ser apedrejada, caso José não assumisse Maria. Maria, com certeza, depois que a barriga começou a crescer, começou a ser mal falada, humilhada, destratada. E para piorar ainda, teve que sair de Nazaré e foi para Belém. E lá em Belém,
nem uma cama, um quarto, eles conseguiram. Jesus nasceu numa manjedoura. Se fosse aqui no sul, seria um coxo, um lugar onde se colocava comida para os animais. Ele se humilhou até o fim. Ou seja, ele se humilhou não só para nascer, mas se humilhou também para morrer, porque teve uma morte de malfeitor, de bandido, de ladrão. Estão entendendo, queridos? Quantas vezes a gente diz: Senhor, isso não é justo. Senhor, por que isso acontece comigo? E o Senhor diz: poxa vida, quanto eu já fiz por você, quanto eu abandonei por você, quanto eu deixei ceder por tua causa. Você acha que realmente é justo isso? Você conhece ao Senhor Jesus? João Batista foi testemunha. No versículo 1, o capítulo 1, versículos 6 a 8, fala sobre isso. O próprio Deus foi testemunha de Jesus, entre o versículo 12 e 13. No versículo 14 diz: vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Os próprios apóstolos também foram testemunhas de Jesus. Agora há duas posições, somente posições, que nós temos para nós. Ou nós vamos ser, e nós vamos fazer a posição de rejeição a Cristo, ou a posição de aceitação a Cristo. A posição de rejeição foi praticamente toda a nação judaica. A raça humana como um todo, muitas vezes ela rejeita Jesus. O rei Herodes queria matar Jesus. Os religiosos da época, que quando os magos chegaram com a boa notícia que o rei dos judeus tinha nascido, eles falaram: olha, realmente há profecias, essas profecias dizem que Belém vai ser aonde o Messias, o Salvador vai nascer. Eles sabiam tudo praticamente sobre Jesus, sobre o Cristo, sobre o Messias. Mas, porventura, algum desses religiosos foram até Belém? Nenhum deles foram. Eles tinham teoria, eles sabiam que as Escrituras falavam do Messias, e que era para ser algo realmente anormal, sobrenatural, mas nenhum deles foram ver o Messias. Às vezes dentro da igreja, tem pessoas que até conhecem um pouco sobre a história de Jesus. Às vezes dentro da igreja tem pessoas que já ouviram falar muito sobre Jesus, até contam história para Jesus, sobre Jesus, mas não tem uma vida de relacionamento íntimo e profundo com Jesus. Jesus não é realidade na vida deles ainda. Rejeitam a Jesus. Conhece a Jesus somente de ouvir falar, mas os olhos não veem ainda a Jesus. Mas uma outra posição, que é a posição de aceitar Jesus. E aceitar Jesus e dizer: Senhor, torne-se realidade na minha vida. Assim como o Senhor se humilhou, eu quero me humilhar agora. Assim como o Senhor serviu, eu quero servir também agora. Assim como o Senhor viveu, eu quero viver agora. Assim como o Senhor pensou, eu quero pensar também agora. Assim como o Senhor sentiu, eu quero sentir agora. Pessoas que não estão presas a esse mundo. Pessoas que não tomam forma desse mundo, mas todos os dias são transformadas, parecidas mais e mais com Jesus.
Amém? Você quer conhecer Jesus? Mais e mais? Eu quero. Eu preciso. Que Jesus seja realidade na tua vida. Que Jesus seja realidade na minha vida. Que Jesus seja realidade em nossas vidas. Somente assim as pessoas verão alguém diferente e que faz diferença nesse mundo. Isso é Natal. Conhecer esse Jesus que um dia nasceu, cresceu e nos resgatou da maldição do pecado e da condenação eterna. Amém?